Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Eu estou trazendo aqui as soluções, né, dos desafios matemáticos que eu passei para vocês, que envolviam raciocínio lógico, questões que não dependiam necessariamente, né, de nenhum conteúdo específico. Então, eu consegui aplicar essas questões para todas as turmas. Ainda estou com a ideia, se vocês acharem, tiver interesse, né, de vocês, tiver um retorno bom de vocês, de fazer uma continuação desses, mas aí eu achei que seria interessante a gente tentar fazer uma live, né, e nem precisa ser por turma, dá para juntar todas as turmas. Eu ainda estou pensando nessa possibilidade. Eu tenho já material pronto para trabalhar com vocês, então eu queria estar tentando fazer isso, tá bom? Então vamos lá, eu passei como uma atividade diferenciada, né? E mostrar um pouquinho, um lado um pouquinho diferente desse só de conteúdo que a gente sempre trabalha todos os dias na nossa sala de aula, normalmente dos conteúdos de matemática. Então eu tentei trazer um negócio um pouco diferente, onde explorava mais o raciocínio lógico e a atenção, né? E entender o que o problema está pedindo. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Qual o número que completa a sequência abaixo? Bom, a gente vai ter que analisar a sequência e observar o que está acontecendo. Sempre quando tem uma sequência, né, se é uma sequência, ela tem um raciocínio, tem uma lógica por trás. Então a ideia é justamente a gente conseguir entender que lógica é essa, tá bom? Então, é, você, a gente tenta às vezes ver se está somando alguma coisa, a gente pode tentar ver se está multiplicando alguma coisa, e a gente vai notando esses resultados, porque depois que a gente observar os resultados que a gente está observando, a gente pode conseguir chegar em alguma conclusão, né? Então aqui a gente pode observar que do 5 para o 12 somou 7, do 12 mais 7, do 12 para o 19 somou mais 7 de novo, e que do 33 para o 40 também está somando 7. Então, muito provavelmente, né, depois que a gente observa tudo, fica claro que essa sequência está fazendo o quê? Somando de 7 em 7. Então, para sair do 19 e chegar nesse, a gente soma 7 também. Para sair desse e chegar no 33, a gente soma 7 também. Então, que número deve ser esse? 19 mais 7, 26. E 26 mais 7 dá os 33 aqui, conferindo o nosso resultado. Ok? Questão 2, então. No elevador, que suporta 600 kg, quantas caixas de 48 kg pode-se levar por vez? Eu trabalhei com essas questões no outro colégio, e no outro colégio a gente fez em live, né? Por isso que eu estou tentando trazer essa ideia para vocês. E lá não tinha alternativas. Para vocês, eu coloquei alternativa no questionário por conta do Google Formulário. Fica mais prático para a gente conseguir corrigir e estar dando retorno para vocês o mais rápido possível com uma nota da atividade, para vocês saberem quantas questões acertaram e tudo mais. Então, muita gente errou aqui por falta de atenção, né? Porque olha só, se o elevador. Lá eu fiz questão das alternativas não colocar essa resposta errada que todo mundo deu, para ver se vocês percebiam e entendiam por que, que não é. Por que, que não era aquela resposta. Bom, a gente vai colocar uma caixa de 48, depois coloca mais uma de 48, mais outra de 48. E a gente quer que essa quantidade de caixas de 48 quilos não passe de 600. Então, 48 vezes quanto que vai dar 600 ou chega mais perto sem passar. Sempre quando a gente investiga um número que multiplicado, que dá outro, ou chega mais perto sem ultrapassar ele, a gente está falando de divisão. Né? Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer 600 dividido por 48. Quando a gente faz 600 dividido por 48, a gente encontra o valor de 12,5. Mas a gente está falando de caixas inteiras. Não tem como você abrir uma caixa e tirar metade do conteúdo dela. A gente quer transportar as caixas. Então, o valor mais próximo que a gente consegue multiplicar 48 e chega perto de 600 sem passar, vai ser 12. O 12,5 é o valor que daria exatamente 600, mas como a gente está falando de valor inteiro, seria o 12, que é o que chega mais perto sem passar. Então lá, quando eu trabalhei com os meus outros alunos do outro colégio, muita gente falou 12,5 e não se atentou no detalhe
das caixas não poderem ser fracionadas, não poder ser abertas, tem que trabalhar com caixas inteiras. E aí eu fiz questão de não colocar essa resposta para ver se vocês entendiam o porquê que não era isso. Eu botei 12, tinha 12, tinha 11, tinha 12, tinha 13 lá para vocês poderem responder. E aí para vocês pensarem um pouquinho, entender e chegar na conclusão que era 12, né? E não deveria ter marcado 13. Essa também é tranquilinha, né? Vamos lá. Essa aqui é uma questão muito de ensino fundamental, né? Trabalha uma expressãozinha numérica, que é bem tranquila de resolver, só precisa ter um pouquinho de atenção nas regras simples de expressão, nas regras básicas lá que a gente estudou há muito tempo. Como é que funciona? Muita gente às vezes acaba olhando aqui e fala, vezes zero, então deve dar zero. Ou então fala que dá 1, porque somou, aí chegou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Aí fez 12 vezes 0, 0, mais 1, 1. E aí acabou achando que dava 1. Mas o que acontece é que em expressões, a gente tem que lembrar que a multiplicação tem prioridade em relação à soma. A gente primeiro resolve tudo que tiver de multiplicação e divisão. Quando não tiver mais nenhuma multiplicação e divisão, que a gente resolve soma e subtração. Então a gente é obrigado a resolver essa conta primeiro. Resolvendo essa conta primeiro, essa conta dá 0, e aí assim a gente resolve a soma. Como são 12 uns aqui somando, vai dar 12. Tá bem? Tem que lembrar dessa regrinha de expressão numérica. Essa aqui já é uma questão mais de observação, né? Você tem que procurar aqui nessa imagem quais são as duas figuras que estão se repetindo, e aí você tem que ter um pouco de atenção, né? Ver aqui a quantidade de lados, comparar com a quantidade de lados daqui. Isso aqui é um coração, aqui não é exatamente coração, é aquele naipe de espadas lá do jogo de baralho, né? E ficar procurando um símbolo que se repita. E se você observar bem, se você parou, desistiu de procurar e foi dar uma olhada nas respostas e tudo mais, você vai começar a entender que, na verdade, isso aqui também é um símbolo sozinho, isso aqui também é um símbolo sozinho. Então você poderia procurar, por exemplo, essa figura aqui. Né? Você não vai achar, mas você poderia procurar, ao invés de procurar uma peça com um pentágono com uma estrela dentro, procurar só a estrela dentro, né? E não vai achar. A única figura que se repete de fato é esse cálicezinho aqui. Isso aqui lembra um pouco um cálice, né? Não é exatamente um cálice, mas lembra. Então, esse cálice aqui, ele se repete, só que ele se repete aonde? Dentro desse hexágono, tá? Então, é a única figura que se repete. E aí você tem algumas pistas, né, de que essas imagens mesmo... Aqui, por exemplo, às vezes você pode imaginar que é uma figura só, né? Mas não, é um losango aqui, um trapézio aqui, um paralelogramo aqui, e essa coroa. Aqui você tem uma pista de que, pô, essas imagens estão sobrepostas. Então, isso aqui não são uma imagem, isso aqui são três. É essa, a cabeça aqui e esse treco aqui dentro, né? E você tem que ir observando, por eliminação você acaba percebendo que a única figura que se repete mesmo é esse cálice, tá bem? E aqui tem a imagem maior e o cálice aqui é a única figura que realmente se repete, mesmo estando dentro de outra, a única imagem que se repete é essa, né? Eu botei bastante alternativa para não ficar muito fácil, né? Se tivesse poucas alternativas, você batia um olho rapidinho, dava o confere. Eu acho que o jeito mais fácil até era você ir nas respostas, nas alternativas, lá, já que para vocês eu coloquei alternativas porque foi um Google Formulário, era olhar as alternativas e ver, procurar um par daquela. Ah, beleza, tinha um osso lá nas alternativas. Osso, pô, só tem um aqui, não estou achando o outro, não é essa, parte para a próxima. E aí vocês iam acabar encontrando. Questão 5. Se 6 latas de doce de leite... na verdade é leite em pó. Se 6 latas de leite custam R$ 72,00, qual o preço de 9 latas? Então, gente, quando você estiver trabalhando com questões desse tipo, a minha dica é sempre que vocês façam o seguinte: leve tudo para unidade. Unidade é 1, tá? 1 é unidade. Então, se 6 latas custam 12, primeiro, antes de descobrir quanto que custa 9, se a gente conseguir levar
descobrir, para levar para uma unidade, né, que é descobrir o quanto que custa uma lata, a gente acha para qualquer quantidade que a gente queira. Então, se 6 latas custam 12, como é que eu faço para descobrir quanto que custa uma? Eu divido por 6, né? Que 6 vezes um valor deu 12. Se eu dividir por 6, eu vou ter o valor de um deles. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é 72 dividido por 6. 72 dividido por 6 dá 12. Então, R$12 é o valor de uma lata desse leite em pó. Tá? Uma lata desse leite em pó está custando R$12. E aí, como eu sei que uma lata custa 12, se eu quero saber quanto que custam 5, multiplica por 5. Se eu quero saber quantos que custam 7, multiplica por 7. Como ele está pedindo quanto que custa 9, a gente vai multiplicar por 9. 12 vezes 9, 108. Então, 9 latas desse leite vai custar 108. E aí, a dica que fica é essa. Sempre quando você tiver uma questão que trabalhe com uma quantidade qualquer de alguma coisa relacionada a alguma característica, um valor, alguma coisa relacionada a essa quantidade, divide para chegar na unidade. Chegou na unidade, você leva para qualquer quantia que você queira, basta multiplicar. Tá? Essa aqui também é de sequência, também é uma sequência, só que aqui é uma sequência de figuras, ao invés de ser uma sequência numérica. Né? Então, essa imagem virou essa, que virou essa. Seguindo o mesmo raciocínio dessa sequência, como é que vai funcionar o raciocínio aqui embaixo? Como é que ficaria essa sequência aqui? Então, aplicando a mesma lógica que foi aplicada em cima, a gente vai aplicar a mesma lógica embaixo e tem que chegar na conclusão de que formato vai ser a última figura. Beleza? Então vamos lá. Aqui, se você observar bem, você vai ver que primeiro ela veio para a esquerda, ficou nesse formato, e depois voltou para a direita e ficou nesse formato. Então, de novo, vou voltar aqui. Ela estava aqui, depois ficou assim, depois ficou assim. Então, o que aconteceu foi que primeiro ela girou 90 graus no sentido anti-horário, depois voltou e girou 90 graus para o sentido horário e voltou para a posição inicial. Agora a gente vai fazer o mesmo para cá. Porque o mesmo raciocínio aplicado na primeira vai ser aplicado na segunda. Então ela vai girar no sentido anti-horário, 90 graus no sentido anti-horário, depois gira 90 graus no sentido horário. E aí ela para assim. Parando assim, é a posição que ela vai tomar. Né? Ó, sentido anti-horário, depois sentido horário. Na fileira de cima, na fileira de baixo. Então ela vai terminar dessa forma. Tá certo? Terminando dessa forma, ela vai ter essa característica aqui, vai ser a letra F, tá bom? Outras pessoas observaram outras coisas, como aqui ela fez um movimento e aqui retomou para a primeira imagem. Alguém teve essa leitura aqui. Ela fez um movimento aqui, mas na terceira posição a imagem era idêntica à primeira. Nesse caso funcionou, essa leitura não está errada, tá? Essa leitura está correta. Então aí a pessoa chegou na conclusão que aqui teria que ter a mesma imagem. Tá? Então às vezes você pode interpretar de maneiras diferentes. Tá bom? Vamos lá, questão 7. Quais as próximas 3 letras da sequência? Aqui a gente tem uma sequência com letras, não uma sequência numérica, né? Uma sequência com letras. E aí, muita gente deve ter se confundido nessa. Eu lembro que quando eu trabalhei com meus outros alunos, ninguém acertou essa. Mentira, uma pessoa acertou, mas bem no final. Demorou muito tempo, ficou muito tempo nessa e ninguém saía. E aí eu botei bastante alternativas também para não dar dica, né? Porque o problema de trabalhar com alternativa é que as próprias alternativas dão dicas. Então eu tive que botar bastante alternativas para vocês poderem marcar, para as minhas alternativas que eu coloquei não dar tanta dica assim da própria resposta. Então, se vocês começarem a ler isso aqui, tentar entender, vocês vão observar que, na verdade, isso aqui é uma sequência onde a letra corresponde a U de 1, D de 2, T de 3, Q de 4, C de 5, S de 6, S de 7. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sendo 8, 9, 10
Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OND. Beleza? Questão de observação, não tinha conta nenhuma para ser feita, né? E tentar entender o que está acontecendo, tentar tirar uma lógica de uma coisa que de cara a gente bate o olho e não parece fazer sentido ainda, tá bom? Questão 8 também é de sequência, dessa vez ele botou em um pentagrama, né? Nessa figura aí. E quando você trabalha com sequências em figuras, ela é um pouquinho mais difícil que quando é uma sequência em linha, porque às vezes você não sabe como é que esses números estão se relacionando. Pode até ser que esses números se relacionem em sequência, né? 6, 24, 96, 384, e depois esse seja esse? Pode ser, mas pode ser que esse seja o primeiro, e a gente não sabe se esse cara é o último ou se esse cara é o primeiro. Começou nele, foi pro 6, foi pro 24, foi pro 96, foi pro 384 e chegou nesse? Ou começou no 6 e esse é o último? A gente fica na dúvida. Se tivesse em linha, a gente saberia, porque o espaço faltando estaria ou no início ou no final. Aqui a gente fica na dúvida. Será que não está relacionando as pontas que estão de frente? Não sei. Então, quando tem uma figura, às vezes fica um pouquinho mais difícil de entender a lógica por trás da pergunta. Mas vamos lá. Se você tentar olhar isso aqui em sequência, você vai ver que 6 vezes 4 dá 24. E aí, quando a gente fizer 24 vezes 4, vai dar 96. Quando a gente fizer 96 vezes 4, vai dar 384. E aí, por fim, a gente percebe que não tem como a gente pegar um número e multiplicar por 4, um número inteiro, né? Fugiria bastante a lógica da questão. Não tem como pegar um número inteiro, multiplicar por 4 para dar 6, então provavelmente esse cara na verdade é o último e não o começo. E então esse cara aqui deve ser o 384 vezes 4. Então o número que ocuparia essa ponta seria 1536. As primeiras tentativas que a gente tenta em sequência é sempre somar, ver se dá o mesmo resultado, ou multiplicar e ver se vai dando os resultados. Tá? A gente sempre tenta soma e multiplicação e ver se consegue responder alguma coisa. Aqui a gente tem outra questão de expressão numérica. É incrível como é uma regra muito simples que a gente vê lá no sexto ano, no quinto ano, sexto ano, e muita gente esquece e acaba errando. Mas é uma regra muito simples, e eu já dei essa dica lá na outra questão que a gente começou lá a fazer, de expressão numérica. Primeiro a gente tem que resolver quem? Multiplicação e divisão. Muita gente acaba fazendo na ordem, né? Faz 7 mais 7, 14, dividido por 7, 2, mais 7, 9, vai multiplicando, depois diminui. Não, primeiro a gente tem que dividir e multiplicar. Então, obrigatoriamente, tem que fazer essa conta aqui e essa conta aqui. A gente só soma e subtrai se não tiver mais nenhuma multiplicação, nenhuma divisão naquele pedaço que a gente está resolvendo. Então, como a gente está resolvendo essa expressão numérica inteira aqui, né, não tem nenhum parênteses, nenhum colchete, nem chave, nem nada, não pode ter nenhuma multiplicação e divisão para a gente somar e subtrair. Então, primeiro a gente resolve essa conta. Então, resolvendo aqui, 7 dividido por 7 dá 1, e 7 vezes 7 dá 49, tá bom? E aí você poderia fazer na ordem, normalmente, essa conta, 7 mais 1, mais 49 menos 7, mas como eu reparei que 7 menos 7 dá 0, para facilitar a continha, nosso cálculo mental, eu tiro da conta esse 7 menos 7, porque dá 0, faço 1 mais 49, que dá 50. Tá bom? Você poderia fazer normalmente a soma aqui na ordem e subtrair 7 no final, que vai dar igual. É só para facilitar o cálculo mental mesmo. Tá bom? 7 mais 1 dá 8, 8 mais 49 dá 57, 57 menos 7 dá 50, daria no mesmo. E nossa última questão também é uma sequência, só que agora é uma sequência que trabalha com pontos. Então a gente tem que observar e tentar chegar na... A gente tem que observar e tentar chegar na próxima figura, tá certo? E nesse caso, como a figura é pequena, a gente consegue até desenhar, de fato, e contar os pontos. Mas é bom entender a forma da construção, porque às vezes se a figura for muito grande, ficaria inviável da gente fazer
esse desenho e fazer essa contagem. Então, a gente teria que entender como que está sendo feita essa formação da próxima figura, da próxima imagem, para poder ter uma projeção de como é que vai ser, e baseado nessa projeção, baseado no que a gente sabe que a figura vai ser, conseguir calcular mesmo sem precisar contar visualmente lá um por um contando. Bom, aqui eu vou tentar mostrar para vocês qual é a sequência, né? Qual é o raciocínio. Esses dois pontos já se encontram aqui. O que eu estou marcando de vermelho é o que está aparecendo de novo. Então, ele acrescentou uma linha em cima e uma coluna do lado, sendo que esse ponto aqui ele vai pertencer a essa linha e essa coluna, né? Ele acrescentou uma linha e uma coluna ao que já tinha. E aí eu vou ter esses 6 pontos aqui, essas duas colunas de 3, que são esses 6 pontos aqui, essas duas colunas de 3. Novamente, o que está sendo marcado de vermelho é o que está aparecendo de novo. Então, o que está aparecendo de novo é uma linha aqui e uma coluna aqui. Então, a próxima imagem, isso aqui é o que eu já tinha. 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Então, isso aqui é o que eu já tinha. A isso a gente está acrescentando sempre o quê? Mais uma linha e mais uma coluna. Então, se eu já tinha 3 e estou acrescentando uma coluna, eu vou ter 4 colunas. Se eu já tinha 4 linhas e estou acrescentando uma linha, eu vou ter 5 linhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 4 colunas e 5 linhas, eu tenho 4 vezes 5, 20 bolinhas. Tá? Foi isso que eu falei. Óbvio que aqui a gente desenhou e tudo dava para contar e dava até para olhar 4 vezes 5, 20. Mas é bom a gente entender a formação, porque se fosse na 10ª figura, na 15ª figura, ficaria impraticável a gente estar fazendo a construção até 15ª figura. Né? Isso eu ainda estou pegando números pequenos. Vai que ele pede, na figura de número 257, quantas bolinhas vai ter? E fica inviável construir até lá, até a figura de número 257. Mas a gente consegue descobrir a quantidade de bolinhas fazendo essas projeções. Tá? E é isso, gente. Nossa atividade acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade um pouquinho diferente. Não era nada puxado para o cálculo, era mais para observação, praticar um pouquinho essas outras formas de se pensar matemática, né? Na forma de observação, de análise, de prestar atenção, de estar tentando descobrir o que está acontecendo, tirar uma lógica por trás do problema, tentar entender o problema, racionalizar ali, tentar achar uma saída e desenhar, né, estruturar a questão. E é isso, tá bom? Realmente espero que vocês tenham gostado. Estou colocando esse vídeo resposta aqui e, sinceramente, se puderem, darem um retorno sobre essa atividade, que se for do interesse de pelo menos um grupo de alunos, a gente pode estar tentando realmente botar em prática e fazer uma live com vocês, tá bom? Um beijo a todos, fiquem bem, se cuidem.